O Império Britânico está desmoronando, colônias exigindo independência. E o governo britânico tem um problema: milhões de documentos secretos espalhados por dezenas de colônias. Documentos que provam crimes de guerra, torturas, massacres, experimentos em humanos. E eles tomam uma decisão: queimar tudo. Destruir todas as evidências antes que as colônias tenham acesso. A operação se chamou Operação Legado. E durante anos, funcionários britânicos queimaram toneladas de documentos em fogueiras gigantes, jogaram arquivos no mar, destruíram sistematicamente a história. Mas alguns documentos sobreviveram, escondidos. E o que eles revelam é perturbador: colônias secretas, prisões clandestinas, programas de controle populacional e algo chamado Índia Negra, uma rede de operações que oficialmente nunca existiu. Isso não é teoria da conspiração. Foi confirmado em 2011, quando o governo britânico foi forçado a admitir que escondeu mais de 1,2 milhão de documentos coloniais. Por décadas, vamos expor o que tentaram enterrar. Porque essa história revela como impérios reescrevem a história queimando provas. Vamos aos fatos verificáveis. Em 2011, veteranos quenianos que foram torturados pelos britânicos nos anos 50 processaram o governo do Reino Unido. E durante o processo, algo explosivo foi revelado. O governo britânico admitiu que havia escondido mais de 1,2 milhão de documentos coloniais secretos. Documentos que deveriam ter sido transferidos para as colônias quando ganharam independência, mas foram secretamente enviados para Londres e trancados em arquivo secreto. Por mais de 50 anos, o governo negou que esses documentos existiam, mentiu em investigações oficiais e só admitiu quando evidências irrefutáveis apareceram. Os documentos revelaram torturas sistemáticas no Quênia, campos de concentração na Malásia, execuções sumárias em Chipre e muito mais. Mas isso era só o que sobreviveu. A maioria foi destruída. A Operação Legado começou oficialmente em 1961, mas há evidências de que a destruição sistemática de documentos coloniais começou muito antes. Desde os anos 40, as instruções eram claras. Qualquer documento que pudesse embaraçar Sua Majestade ou membros da polícia, militares, servidores públicos ou outros, deveria ser destruído ou enviado secretamente para Londres. Não podia cair nas mãos dos governos locais. Não podia ser descoberto por historiadores. Tinha que desaparecer e desapareceu. Toneladas de papel queimadas, arquivos afundados no oceano, memórias apagadas. Mas por que tanta urgência? O que estava nesses documentos que exigia destruição tão radical? Vamos aos casos específicos que sabemos. No Quênia, durante a revolta Mau Mau nos anos 50, os britânicos criaram uma rede de campos de detenção. Oficialmente não eram campos de concentração. Eram centros de reabilitação. Mas documentos que sobreviveram revelam a verdade. Tortura sistemática, espancamentos, castração, estupro, experimentos, médicos sem consentimento. Um documento classificado descrevia técnicas de interrogatório, incluindo violência extrema e métodos que não deixam marcas visíveis, mais de 100 mil quenianos foram detidos. Estimativas sugerem que até 20 mil podem ter morrido. Mas os números exatos? Queimados. Na Malásia, durante a emergência malaia, os britânicos realocaram forçadamente mais de 500 mil pessoas para aldeias estratégicas, cercas de arame farpado, guardas armados, prisões em massa. Documentos revelam que aldeias inteiras foram queimadas, civis executados sem julgamento. Cabeças decapitadas de guerrilheiros eram exibidas em estacas como aviso. Oficialmente, isso nunca aconteceu, porque os documentos foram destruídos. Em Chipre, durante a luta pela independência, os britânicos operaram centros de tortura secretos. Documentos revelam uso de privação de sono, afogamento simulado, choques elétricos, e aqui fica sinistro. Essas técnicas foram depois compartilhadas com agências americanas. Viraram base para manuais de interrogatório da CIA. A tortura colonial britânica se tornou exportação para aliados. Mas tudo isso que sabemos é fragmentado. Documentos que escaparam da destruição. Testemunhos de sobreviventes. Investigações forçadas décadas depois. A grande maioria, queimada, perdida para sempre. E aqui entra a parte mais misteriosa. Os papéis da Índia. Índia foi a joia da coroa do Império Britânico, governada por quase 200 anos. E durante esse tempo, os britânicos documentavam tudo meticulosamente. Cada decisão administrativa, cada operação militar, cada transação financeira.
tudo registrado. Quando a Índia ganhou independência em 1947, montanhas de documentos foram transferidas para o governo indiano, oficialmente. Mas pesquisadores estimam que apenas 30% dos documentos coloniais britânicos sobre a Índia foram transferidos. Os outros 70%, desaparecidos. Alguns foram enviados secretamente para Londres, mas a maioria, provavelmente destruída. E o que estava nesses documentos que não podia ser revelado? Teoria número 1. Evidências de fome provocada. Entre 1876 e 1902, a Índia sofreu uma série de fomes devastadoras. Oficialmente foram desastres naturais, secas, falhas de colheita, mas pesquisas modernas revelam que as fomes foram amplificadas por políticas britânicas deliberadas. Exportação forçada de grãos durante escassez. Recusa em fornecer ajuda. Políticas econômicas que destruíram a agricultura de subsistência. Estimativas sugerem que entre 12 e 29 milhões de indianos morreram nessas fomes, não por desastre natural, mas por genocídio econômico. Documentos provando isso? Queimados. Teoria número 2. Operações de controle populacional. Há evidências fragmentadas de que os britânicos realizaram experimentos de controle populacional na Índia. Testes de esterilização forçada. Distribuição de alimentos contaminados. Programas eugênicos. Um documento que escapou da destruição menciona gestão populacional através de meios indiretos, em regiões específicas da Índia. O que eram esses meios indiretos? Os documentos que explicariam foram destruídos. Teoria número 3. A Índia Negra. Aqui fica conspiratório. Alguns pesquisadores acreditam que existia uma rede paralela de administração colonial, não oficial, não documentada nos registros públicos, uma estrutura secreta operando na Índia, realizando operações que não podiam ser oficialmente reconhecidas, controle de movimentos políticos, assassinatos, manipulação de líderes religiosos, e tudo isso documentado em arquivos separados, que foram completamente destruídos quando a independência se aproximou. Evidência? Referências fragmentadas em cartas privadas de oficiais britânicos. Menções a operações de livros negros e assuntos não registrados. Mas os próprios livros negros? Queimados. Teoria número 4. Colônias dentro de colônias. A teoria mais radical, que dentro da Índia Britânica existiam zonas completamente controladas, inacessíveis até para a maioria dos oficiais coloniais, áreas onde experimentos eram realizados, tecnologias testadas, populações usadas como cobaias. Há relatos de aldeias inteiras que desapareceram dos mapas, regiões que eram proibidas para viajantes, áreas onde até oficiais britânicos precisavam de autorização especial para entrar. O que acontecia lá? Os documentos que explicariam foram destruídos. Agora vamos ao processo de destruição. Como exatamente eles fizeram isso? Documentos que sobreviveram revelam instruções específicas. Os funcionários coloniais receberam diretrizes chamadas watch lists, listas de vigilância. Qualquer documento que mencionasse tortura, execuções ilegais, corrupção, operações secretas ou qualquer coisa que pudesse ser usado como propaganda por nossos inimigos deveria ser destruído. Mas não podiam simplesmente jogar no lixo. Tinham que garantir destruição completa. As instruções eram queimar em fornos. Se não houver fornos, queimar em fogueiras abertas. Se não puder queimar, afundar no oceano em sacos lacrados com pesos. E em casos extremos, documentos altamente sensíveis eram pulverizados, literalmente triturados até virarem pó. Em Uganda, funcionários britânicos queimaram tantos documentos que a fumaça cobriu a capital por dias. Testemunhas descrevem fogueiras gigantes queimando 24 horas por dia durante semanas. No Quênia, documentos foram jogados no oceano em tambores selados. Até hoje, esses tambores podem estar no fundo do mar, deteriorados, inacessíveis. Na Malásia, funcionários receberam ordens de queimar documentos em pequenos lotes, para não chamar atenção. O processo levou meses, mas nem tudo foi destruído. Alguns funcionários desobedeceram, esconderam documentos, enviaram cópias para arquivos privados. E é por isso que em 2011, quando o governo britânico foi forçado a abrir o arquivo migrado, como chamaram oficialmente, mais de 1,2 milhão de documentos apareceram. Documentos que oficialmente não existiam, que haviam sido negados por décadas. E mesmo assim, isso é só uma fração. Pesquisadores estimam que pelo menos 10 milhões de documentos foram destruídos. 10 milhões de páginas de história, queimadas,
afundadas, pulverizadas,